Então, vamos ver aqui também, 1 Tessalonicenses, é porque eu escrevi ali no quadro, tô lendo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, da vinda do Senhor. Vamos ler isso, é muito importante, viu? Irmãos, não queremos, versículo 13, tá? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele. Presta atenção nisso. Mediante Jesus. Que Jesus o quê? Jesus morreu, ressurgiu. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Então ele está dizendo que Deus vai trazer junto com Jesus aqueles que morreram, junto com Jesus. Presta atenção nisso. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, presta atenção nisso aqui, isso aqui é vital para você entender o resto. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ele está falando, aqueles que não morrerem até Jesus voltar, certamente não precederemos os que dormem. O que é preceder, gente? Preceder é ir primeiro, é chegar primeiro, é ir antes. Então ele está dizendo que nós, os que estivermos juntos, não nos encontraremos com o Senhor antes dos que morreram. Presta atenção nisso. Nós não precederemos os que dormem. Então, aqueles que estão vivos aqui, você tem que entender, presta atenção. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Vamos voltar lá em Mateus 24? Ele falou o que em Mateus 24 que a gente leu? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Voltando lá, que a gente está lendo. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Tá falando da volta de Jesus, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção nisso aqui, ele tá falando. Na hora que Jesus estiver descendo, os anjos vão tocar a trombeta. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes de nós que estivermos vivos, eles vão ressuscitar primeiro. Depois que os mortos ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. Não está falando de céu, gente, lá do terceiro céu. Ele está falando do ar. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Ele falou que nós, os que estivermos vivos, não nos encontraremos com o Senhor antes dos mortos ressuscitarem. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Depois, nós, os que estivermos vivos, iremos nos encontrar com o Senhor, seremos arrebatados, levados até o encontro com o Senhor nos ares, ok? Primeiro, antes do arrebatamento, é obrigatório haver a ressurreição dos mortos. Então, ninguém vai ser arrebatada antes da ressurreição dos mortos. A palavra de Deus que está dizendo isso. Então, se a palavra de Deus está dizendo que certamente nós, os que estivermos vivos, não nos encontraremos com o Senhor antes dos mortos ressuscitarem, como que você vai negar isso? Então tá, Joana, os mortos vão ressuscitar então, e todos vão para o céu invisivelmente. Vão? Antes do aparecimento do anticristo. Nós vamos, antes do dia que o anticristo aparecer, nós vamos ser arrebatados
os mortos vão ressuscitar e nós vamos ser arrebatados junto com eles para o céu, para o encontro com o Senhor lá no céu, e nós vamos ficar esperando a grande tribulação acabar. Depois que a grande tribulação acabar, nós vamos descer do céu. Todos, todos, todos. Sério mesmo? Sério mesmo? Vamos ler aqui? Apocalipse 20. Presta atenção nisso aqui. Aqui em Apocalipse 20 está relatando sobre a vinda de Jesus. Vi descer do céu um anjo. Antes de Apocalipse 20 fala da descida de Jesus, da morte. Olha aqui, vamos ler um pouquinho antes? Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais havia enganado todos que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e os demais mortos, os demais que se reuniram contra Jesus, foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram dele. Então ele está falando de algo depois do anticristo. Jesus desce do céu e mata a besta. Aí nesse momento eu vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou-lhe por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedir-o de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que estavam assentados aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Presta atenção nisso aqui. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então agora eu te pergunto uma coisa. Aqui está falando que as pessoas que irão ressuscitar são pessoas que não adoraram a besta, que não aceitaram a marca da besta, e por causa de não terem aceitado a marca da besta, eles foram mortos. As almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, eles não tinham adorado a besta nem a imagem da besta. Tá falando que essas almas aqui vão ressuscitar. Como que as pessoas vão ser ressuscitadas antes da besta, antes do anticristo? Isso aqui está dizendo que quem vai ressuscitar são as pessoas que foram mortas pela besta, pelo anticristo. Então, a vinda de Jesus só pode ser depois da grande tribulação. Como que as pessoas vão ser mortas pelo anticristo antes da tribulação? Só depois, gente. Presta atenção nisso aqui. Mas aí você pode falar, não, mas isso é uma outra ressurreição. Já teve uma antes. Teve uma ressurreição antes da... É mesmo? Vamos ver aqui. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo que essa ressurreição, onde as pessoas que forem mortas pelo anticristo vão ressuscitar, as pessoas que morreram decapitadas porque não quiseram adorar a besta vão ressuscitar, essa é a primeira ressurreição. Se essa é a primeira ressurreição, logo não teve nenhuma antes deles. A única ressurreição que teve antes foi a do próprio Senhor. Se está dizendo que aqui é a primeira ressurreição, gente, é porque não teve nenhuma antes. E depois vai falar da segunda ressurreição que vai acontecer no dia do juízo final. Mas se essa aqui é a primeira ressurreição, então porque não teve nenhuma antes.
Então você vai falar assim, mas teve um arrebatamento, depois que vai ter a ressurreição. Gente, vocês leram? Vocês entenderam o que eu li aqui? Ele está dizendo que aqueles que estiverem vivos para a volta do Senhor não irão se encontrar com o Senhor antes da ressurreição. Vamos ler de novo? Primeira Tessalonicenses 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem e não se entristeçam. Se cremos que Jesus morreu, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não iremos antes dos que dormem, pois dada a ordem do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Agora eu te pergunto, qual outro versículo na Bíblia que fala a palavra arrebatamento? Fora esse aqui. Esse aqui é o único versículo que fala sobre arrebatamento e o único versículo da Bíblia que fala sobre o arrebatamento. Esse arrebatamento, ele fala que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com aquelas pessoas que ressuscitaram. Então, presta atenção. Se em Apocalipse está dizendo que as pessoas que ressuscitaram são as pessoas que morreram, que foram assassinadas pelo anticristo, a gente não leu isso lá? Elas não receberam a marca da besta, não quiseram adorar e foram decapitadas. Se essas pessoas é que vão ressuscitar, logo eu entendo que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. Porque aqui está dizendo que nós só seremos arrebatados junto com os mortos que ressuscitarão. O arrebatamento vai acontecer logo após a ressurreição. E a ressurreição acontece logo após a tribulação. Quem vai ressuscitar na ressurreição não são os mortos que o anticristo matou, principalmente eles, não só eles, mas principalmente eles, fora os outros também que vão ressuscitar, mas ali está falando claramente que quem vai ressuscitar são os mortos que não receberam a marca da besta e foram decapitados. Se eles passaram pela grande tribulação, eles foram ressuscitados depois. Se eles foram ressuscitados depois e o arrebatamento só pode acontecer no mesmo momento em que os mortos ressuscitarem, logo o arrebatamento só pode acontecer depois da tribulação. Não existe arrebatamento na Bíblia antes da ressurreição dos mortos. E em Apocalipse 20 está escrito que a ressurreição dos mortos só acontecerá depois da tribulação, porque está escrito lá que eles vão ressuscitar os que morreram pelo anticristo. E Jesus também falou isso. Ele disse logo após a tribulação daqueles dias. Logo após a tribulação daqueles dias. O céu escurecerá, a lua não dará a sua luz. Jesus descerá do céu com poder, grande glória, junto com seus exércitos angelicais. Eles tocarão trombetas e os anjos irão em toda a terra recolhendo, arrebatando, tomando os seus escolhidos e trazendo eles para o encontro com o Senhor nas nuvens. Isso é arrebatamento, isso é ressurreição, tudo ao mesmo tempo acontecendo, o encontro da igreja com o Senhor nesse momento. Então, quem vai dizer para você se é antes, se é depois, é o próprio Jesus. Mateus 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Gente, tem muita gente ensinando, Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar depois. A Bíblia é clara, ela diz que o aparecimento de Jesus não virá antes da manifestação do anticristo. Eu vou mostrar isso para vocês, gente. Por favor, não deixe ninguém enganar vocês. Não deixe ninguém enganar vocês. Só um momentinho. Leia na sua Bíblia, 2
Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele está dizendo que tinha pessoas que estavam alarmando as pessoas, falando que a volta de Jesus era agora, vai ser agora, vai ser agora, e as pessoas estavam tomadas de pavor e de medo. Então ele está falando, não fiquem assim. Quer por profecia? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá primeiro a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele está dizendo que antes da vinda de Jesus, primeiro tem que acontecer duas coisas: apostasia e aparecimento do anticristo. Está escrito aqui, a vinda do Senhor não virá, o Senhor não virá, antes daquele dia, antes do Senhor vir, virá primeiro a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 5, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar dessas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no devido tempo? A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Presta atenção nisso. Ele está falando que o anticristo, ele tem que vir antes de Jesus, que ele não vai vir depois. Então, assim, não precisa ficar com medo da volta de Jesus, porque o Jesus só vai voltar depois do anticristo. E ele está falando aqui que Jesus vai destruir o anticristo na sua vinda, na vinda de Jesus. Na hora que ele descer do céu, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Isso não está escrito lá em Apocalipse? Não está falando lá que quando Jesus desceu, a besta, o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Exatamente. E nesse exato momento que Jesus desce, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados juntos com eles a encontro com o Senhor nos ares. É isso que vai acontecer. E nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos aqui na Terra. Nós todos. Como que vai ser o milênio, gente? A Bíblia fala algumas coisas, depois a gente fala sobre o milênio. Mas depois do milênio vai ter o juízo final. Aí nós vamos passar pelo... Nós que somos de Cristo não vamos entrar em juízo. Mas vai haver o juízo final e a segunda ressurreição dos mortos. E depois haverá um novo céu e a nova terra. Então, Jesus só volta depois da grande tribulação. Quem disse isso foi ele. Mateus 24, leia lá. Logo após aquela tribulação daqueles dias, vocês vão ver o Filho, todas as nações o verão, e ele enviará os seus anjos para recolher os seus eleitos, para trazê-los até as nuvens. Arrebatamento. Ok? É só isso. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber mais coisas, pode me perguntar aí nos comentários, que a gente pode falar mais coisas sobre isso, tá? Grande beijo, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau!